Tipos de pessoas que a gente deve se afastar. Existe um texto lá em Coríntios, capítulo 15, que diz assim, olha, não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Bom, esse é um texto que Paulo escreve Eu vou responder Antes de começar aqui, deixa eu responder aqui o Jairo Correia. Vai no culto hoje? Não sei nem o que te responder, Jairo. Se eu vou no culto hoje? Não sei, cara, te responder. O que é um culto? O que é um culto, Jairo? Explica para mim o que é um culto, daí eu talvez consiga te responder. Mirela, bom dia, Mirela Ferrari. Temos uma Ferrari aqui, não uma McLaren. Bom, vamos lá. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Bom, é muito comum você ouvir que as pessoas que entram, por exemplo, para o crime, normalmente entram por causa das amizades. Pessoas que entram para religiões, geralmente entram por amizades também, ok? Então, normalmente, as amizades ou os relacionamentos um com o outro, ela tem um poder de influência absurdo sobre a vida de um e de outro. E a Bíblia é clara sobre o impacto que as pessoas ao nosso redor, têm nas nossas vidas. Ou que a gente pode ter na vida de outras pessoas também. Provérbios 27 diz assim, assim como o ferro afia o ferro, também somos moldados pelas companhias que mantemos. Ok? Aí se fala assim, mas Jesus andou com pessoas ali, pecadores, pessoas que não valiam nada, entre aspas. Pois bem, só que ele nunca comprometeu a sua essência ou a sua missão. Ele estabeleceu limites e sabia quando era necessário confrontar, quando era necessário se afastar, quando era necessário sentar e comer junto. Essa é a grande diferença. Se você vê, por exemplo, Jesus e os fariseus, Jesus frequentemente confrontava os fariseus, mas sabia que eles não estavam dispostos a ouvir e mudar. Mas ele não permitiu que a missão de vida dele fosse desviada pela hipocrisia desses fariseus. Então vamos lá. Alguns tipos de pessoas que a gente deve se afastar. Primeiro, são as pessoas escarnecedoras. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Essas são pessoas que desprezam a verdade, que desprezam Deus, que zombam dos valores espirituais, que zombam dos valores de Deus, que não são pessoas justas, são pessoas que simplesmente vivem pelo seu bel prazer aí e segundo os seus sentimentos, desejos e vontades do momento. Então caminhar com pessoas assim, mas ela é muito gente boa, ok, mas não tem os mesmos valores, não tem os mesmos princípios. E não adianta a pessoa falar que tem esses valores. A vida fala muito mais alto. Muito mais alto. E para a gente analisar a vida de alguém, não é uma atitude isolada. A gente tem que pegar a vida desse alguém. Pega os últimos meses dessa pessoa e analise. Mas aí eu vou julgar. Mas a Bíblia não fala que não tem que julgar. E não é uma questão de julgamento, é uma questão de você perceber onde é que você está se enfiando. Às vezes a pessoa é gente boa, só que tem valores pervertidos. Isso significa que no momento que as coisas apertarem, ela não tem valores a defender. E se o seu estiver na reta, vai se lascar. Porque não há valores aí, não há princípios. Então, caminhar com pessoas que não têm valores bem definidos, e esses valores não ser os seus valores, ou os valores de Deus, uau! Segundo tipo de pessoa que a gente precisa se afastar é aqueles que praticam maldade.
Salmos 34:14. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Você já conviveu com pessoas que não querem a paz de jeito nenhum, que tudo elas arrumam um problema? Tudo. Pegam uma gota d'água, transformam numa tempestade. Tudo elas acham ruim, tudo elas criticam, tudo elas criam situações. Só reclamam. Paga o mal com o mal. Ah, fulano que fez, você vai ver só agora. Tá. E vai, faz de novo, e bate de novo. Se alguém errar perto dela, ela vai lá e ó, pá, porque pra ela a pessoa tá querendo ferrar a vida dela. Ela vai lá e ferra a vida da pessoa. Você já conviveu com gente? Meu Deus do céu, tem gente que só pratica maldade. Mente demais. É o tipo de pessoa que você tem que se afastar, não importa quem seja essa pessoa. Pessoas que se deleitam, quer dizer, ficam felizes, alegres em causar o sofrimento alheio. Incentiva atitudes erradas. Se você tem uma pessoa que está do seu lado aí, no trabalho, na família, que fala assim, vai lá, se vinga mesmo, você tem que fazer mesmo. Ele fez, vai lá e faz também. Se afasta dessa pessoa. Se afasta dessa pessoa. Verdadeiros amigos não fazem isso. Amigos bons não fazem isso. Um amigo bom nunca vai te dar um conselho mau. Nunca vai falar para você ser vingativo, praticar maldade. Nos princípios de Deus, a gente paga o mal com o bem, a gente não paga o mal com o mal. No mínimo, a gente se afasta. Para nossa sanidade mental, em determinados momentos, a gente tem que simplesmente bloquear, afastar de vez e acabou. Porque tem gente que tira a nossa sanidade mental, de manhã, tarde à noite, é impressionante. É impressionante. Então, preste atenção no terceiro tipo de pessoa, falsos mestres e manipuladores. Acautelai-vos dos falsos mestres, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Líderes religiosos, chefes, pessoas aí que tentam te ensinar, que distorcem sobre Deus para benefício próprio. Se afaste. Algumas pessoas perguntam para mim, mas eles estão fazendo isso lá na igreja, o que eu faço? Cai fora. Se afaste do que é errado, independente do lugar. Quarto tipo de pessoa, os fofoqueiros e contenciosos. Provérbios 16:28, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16:28. Pesado isso. Presta atenção que acontece muito. A pessoa chega para você para contar uma fofoca de alguém. E aí você acredita. Você pensa assim, olha como ela confia em mim, vem falar para mim, né? Não foi falar o outro lá, ai. Olha como a nossa amizade é melhor. Você tá ferrada, você tá lascado. Porque o próximo é você. Ela vai pro outro falar de você. E você acha que você tá abafando. For contar uma fofoca para você, não ouça isso, cai fora, repreende ela e cai fora, corta essa amizade, corta esse relacionamento. A não ser que você queira esse tipo de vida, mas depois não reclama de problemas psicológicos, depois não reclama que a vida vai para trás, depois não reclama disso. Quinto tipo de pessoa, os orgulhosos e teimosos. Provérbios 9:8. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreenda o sábio, ele te amará. Pessoas que você quer orientar, que você quer ajudar, pessoas que você quer realmente o bem. Quando você chega, repreende, chama atenção em alguma coisa, você vai perceber pela reação dela.
pela reação dela. Se ela brigar com você, é tola, escarnecedora. Se afasta. Agora, se ela agradecer, obrigado. Se ela ouvir, ponto. Ela está demonstrando que é uma pessoa sábia. Pessoas que não aceitam correção e que se recusam a crescer espiritualmente, elas vão drenar a sua energia com o tempo. E olha, se tem um negócio que eu entendo, é sobre essa parada de drenar a energia. Porque tem gente que, suga, simplesmente suga. Parece um morcego, assim, um vampiro, né? Pessoas que são vampiras, ela crava aqui e suga tudo que puder sugar de você. Quando tiver mais nada, chuta. Se afasta desse tipo de pessoa. Existem algumas consequências da relação com essas pessoas. Algumas consequências psicológicas. Uma delas é que isso vai abalar a sua saúde mental. Consequentemente, vai abalar. Quando você fica ao redor aí de pessoas negativas, pessoas manipuladoras, aumenta o seu estresse, quer dizer, aumenta o nível de cortisol no seu organismo. Isso vai gerar aí em você daqui a pouco culpa, baixa autoestima, ansiedade. É natural isso acontecer. Seu organismo vai responder dessa forma. Por isso a gente precisa aprender a estabelecer limites. Tem pessoas que você afasta. Tem pessoas que você vai limitar o tipo de relação. Essas relações, hoje em dia a palavra da moda é tóxicas, né? Relações tóxicas. Agora, entenda o seguinte. Relação tóxica, uma relação prejudicial, não é aquela que a pessoa discorda de você. É aquela que tem aquelas características que eu disse aqui. Não é discordar, porque hoje a gente vive um mundo de mimimi também aí, que você discordou, ai, tóxico. Chamou atenção, ai, tóxico. Ai, como é tóxico. Ai, não pagou pra mim tal coisa, tóxico. Tudo é tóxico hoje em dia, né? É um princípio da agricultura esse daí, né? É a moral da agricultura hoje em dia, tudo é tóxico. Não é isso que eu tô falando. Eu já citei para vocês aqui 5 tipos, né, de pessoas. Dessas pessoas, nenhuma delas tem a ver com concordar ou discordar em alguma coisa de você. Tá? Vamos colocar os pingos nos is aqui para você não sair daqui a pouco aí chamando todo mundo de tóxico. Não, às vezes é a gente que tem que tomar vergonha na cara, é a gente que tem que parar e ouvir, a gente que tem que abaixar a bola, a gente tem que quebrar o nosso orgulho, a gente que tem que fazer isso aí. Ok? Agora, quando a gente identifica uma daquelas 5 que eu disse, okay, estabeleça limites. Tem pessoas que você corta, tem pessoas que você estabelece limite. Eu vou até aqui, vou até ali. A minha relação é estritamente profissional, ok? Então vai ser profissional, não vou colocar nada pessoal. Tem pessoas que a sua relação é extremamente pessoal, não vai contar nada e falar nada sobre sua vida pessoal, profissional, ok? Então, entenda isso aí. Entenda esses limites. Influência social e neuroplasticidade. Olha que interessante. Estudos mostram que o nosso cérebro é moldado pelas interações sociais. Pessoas que vivem em ambientes negativos têm maior propensão de internalizar comportamentos destrutivos. O que significa isso traduzindo para você? Que estudos, né? Alguns cientistas estudam a respeito disso aí, como é que funciona o nosso cérebro, e foi identificado que quando você caminha, quando você tem uma relação próxima com pessoas que vivem, ou você se propõe a viver em ambientes negativos, ruins, maldosos, daqueles que eu te falei agora há pouco, o seu cérebro, na verdade, ele vai reagir de forma diferente. E ele vai ser estimulado a produzir comportamentos destrutivos, ruins, maus. É difícil uma pessoa que vive num ambiente assim conseguir progredir na vida. Ter ideia, ser criativo, empreender, vamos lá, vamos fazer, acordar motivado, bem, é muito difícil.
É como se tivesse uma pressão, um capacete assim, fazendo uma pressão no seu cérebro. Você já perdeu noite de sono provavelmente, já ficou mal pra caramba tal, por causa de pessoas. É isso que acontece. É isso que acontece. Agora, em contrapartida, existem efeitos positivos quando você se distancia. Quando você se distancia desse tipo de pessoa, a primeira coisa que acontece no seu organismo é redução de cortisol. Cortisol é um hormônio do estresse, é um veneno que é produzido no seu organismo diante dessas situações ruins. Isso vai fazer com que você tenha mais clareza mental, que você se concentre mais no seu propósito de vida, ter maior percepção em relação às pessoas que estão ao seu redor. Eu vou falar para você, eu já experimentei isso. E é impressionante. Quando você se afasta, parece que sua mente faz isso aqui, ó. Uau! É impressionante. Viver em ambiente assim é um negócio infernal. Infernal. Não tem nada que valha isso. Pena que eu demorei muito tempo para descobrir isso. Vamos lá. Como identificar pessoas de que você deve se afastar? Vou colocar aqui 4 pontos para você. E lembrando que eu vou colocar isso aqui depois lá no grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo de WhatsApp, assim que acabar tem um link na bio, clica e entra lá. Ok? 4. Vou citar rapidinho aqui e lá vai ter alguns exemplos, certo? Como identificar pessoas de que você deve se afastar? Ou de quem você deve se afastar? 1. Examine os frutos. 2. Analise o impacto no seu propósito. O que ela tem a ver com o seu propósito de vida? 3. Observe o padrão. Não apenas aquele episódio, a situação que aconteceu, mas um padrão que sempre acontece. 4. Consulte a sabedoria de Deus. Então, ore, né, viva com Deus, tenha um relacionamento saudável com Deus e tal, para que você tenha um poder de identificação melhor, uma percepção maior em relação a isso. Ok? Enfim, então são quatro formas de você identificar aqui essas pessoas que você deve se afastar. Como lidar com pessoas de quem você precisa se afastar? Nossa! Existem 4 atitudes também que eu vou colocar para vocês lá. Ame à distância, confronte com amor quando necessário. Não tente salvá-las sozinho. A gente perde a nossa vida às vezes por querer ajudar a pessoa. Puxa vida. Olha, eu fiz isso. Você já fez isso? Se arrebenta todo para tentar ajudar uma pessoa que você sabe que está ferrado na vida e no final das contas você cai num buraco, cai num precipício. É terrível isso. Busque relacionamentos saudáveis. Vamos lá, eu quero te dar aqui 3 orientações, 3 conselhos práticos, tá? Até como psicoterapeuta, eu me posiciono sempre como alguém que dá um direcionamento. Eu não sou o tipo de profissional que fica ouvindo as pessoas. Só ouvindo, acabou a sessão. Não, eu dou um direcionamento prático para as pessoas, porque eu acredito na mentoria, eu acredito nesse papel de mentor, acredito nesse papel de orientador, direcionador, tá? Então eu quero te dar 3 conselhos práticos para essa semana aqui, certo? Primeiro conselho prático, identifique essas relações que são tóxicas realmente, que são prejudiciais, são ruins. Faça uma avaliação honesta das pessoas ao seu redor. Identifique quem tem te influenciado negativamente ou tem influenciado negativamente a sua vida. Seja honesto, ok? Não usa o sentimento para isso, usa a razão para isso aí. 2, ore por sabedoria. Peça a Deus que lhe mostre como lidar com as pessoas, né? Busque, a Bíblia ensina assim, olha, você precisa de sabedoria, peça, precisa de fé, peça. Peça se você precisa. 3, se conecte com quem edifica, com quem ajuda a construir. Invista seu tempo em relacionamento que fortalece a sua fé e seu propósito de vida.
São 3 orientações práticas para você fazer essa semana, ok? E fechando, isso não tem nada a ver com egoísmo. Isso tem a ver com vida saudável, isso tem a ver com obediência a Deus, isso tem a ver com propósitos, isso tem a ver com seu caráter. Uma pessoa de bom caráter não fica se relacionando com pessoas de mau caráter. Não caminham com essas pessoas. Uma coisa é você ter um certo contato com limites, onde você procura influenciá-la, onde você procura ajudá-la a transformar o caráter dela, se necessário. Outra coisa é você tê-la como amigo, é você ser influenciado, é você se sentar ali e conviver ali. Então pare e reflita sobre isso, ok? Minha última pergunta é: você tem permitido que companhias erradas influenciem suas decisões, atitudes ou fé? Como é que você pode buscar relacionamentos que edificam, que constroem a sua vida e que honram a Deus? Bom, eu sou Everton Lopes e esse daqui é o nosso Clube 707. Todas as manhãs, 7 e 7 da manhã, horário de Brasília, cá estou reunido com vocês, ok? Deixa eu ler as mensagens aqui. Se você tem alguma pergunta, coloque. Se não tem, em 8 minutos nós encerramos nosso devocional de hoje. Vamos lá, o Fernando colocou aqui embaixo. Eu tentei salvar uma e eu caí, né? No final eu quase entrei no fundo do poço. E acontece mesmo, cara. E acontece mesmo. Não tenha dúvida. Às vezes a gente quer tirar alguém do fundo do poço e não percebe que a pessoa não quer sair de lá, né? Ela construiu uma casinha no fundo do poço e quer viver no fundo do poço. E a gente quer mais o bem da pessoa do que ela mesma. Ela acostumou tanto com aquela vida, o caráter dela é aquele ali já. E ela não vai querer sair daquilo. E é impressionante, impressionante. Eu tenho ficado cada vez mais assustado, porque ultimamente eu tenho convivido com isso aí mais de perto, né? Quem me conhece sabe o que eu tô falando. E eu tô cada vez mais assustado. Dia após dia, é um absurdo como isso tem acontecido. Eu não é que eu não acreditava, né? Mas era difícil acreditar que pessoas podem ser capazes de fazer certas coisas. A Silene colocou: eu sempre falo que Deus me tirou do Egito porque não era uma pessoa, mas várias. É complicado, hein, Silene? Tem que mudar, né? Quando é assim, tem que mudar o contexto da nossa vida, né? Tem que mudar o ambiente, tem que mudar tudo. Eu lembro que quando eu conheci a Deus, uma das coisas que eu agradeço meus pais na época por isso aí, eu precisei fazer era mudar de cidade. E a gente mudou de cidade, porque as minhas amizades não eram as melhores, não eram amizades que se relacionavam com Deus, e para que eu tivesse uma relação mais profunda com Deus, eu precisei mudar de cidade. Quer dizer, eu abandonei tudo e tive que recomeçar a vida. Não é fácil. Não é fácil. O Fernando colocou: às vezes eu deixava de viver para tentar ajudar. No final fui taxado de tóxico. É assim, porque é a modinha do falar que é tóxico, né? É modinha, infelizmente. Opa, peraí aqui. A Silene dizendo que mudou de cidade também. É terrível, né, Silene? Quando a gente precisa fazer isso. Não é fácil. Oh, Deus. Deus me libertou do espírito de pombagira. Eu era muito custosa. Cléo, isso aí não é fácil, hein? Eu entendo o que você falou. Apesar de pombagira ser um nome que não é bíblico, não tem nada a ver com Deus, isso aí e tal. Mas eu entendo o que você falou, né? E é necessário mesmo, porque às vezes o ambiente que a gente vive também, né, Cléo, acaba fazendo isso aí, né? Com que a gente tenha esse estilo de vida, né? Quando você coloca pombagira, eu já entendo bem o que você falou. E é um estilo de vida que se cria, né? Onde você satisfaz só você. Busca satisfação aí, pessoal, e é interminável, parece, né?
Tinha que ficar cobrando o básico enquanto a pessoa não fazia o mínimo esforço por mim. Tem relacionamentos aí que você tem que cobrar atenção, cobrar bom dia. Bom dia, tem gente casada aí que não consegue dar bom dia. Você tem que falar assim, ó, bom dia, né? Bom dia. Beijo, então, é artigo de luxo. Beijinho, artigo de luxo. Mais fácil beijar a secretária no escritório quando chega do que a própria esposa ou o esposo, né? Terrível, terrível. Exatamente porque as coisas estão muito desvirtuadas hoje em dia, né? Não há valores, não há princípios para a construção de relacionamentos. A tentativa de construção de um relacionamento interpessoal é baseado no egoísmo. Eu não estou falando de relacionamento amoroso só não, tá? Estou falando de tudo. Então são pessoas que a gente precisa se afastar. Ó, a pessoa que mentiu para você, se afaste. A pessoa que te traiu, desculpa, se afaste. Se afaste. Olha, mas depois pode haver uma restauração? Depois sim, mas primeiro tem que se afastar. Se você não se afastar, ela vai entender assim que é normal. Eu tenho conhecimento de causa disso aí. Além da Bíblia, além da psicologia, causa, prática. Se afaste. A melhor coisa. Não se relacione com mentira, não se relacione com engano, com traição, não se relacione com fofoca, não se relacione com prejudicar os outros. Não se relacione com pagar na mesma moeda, não se relacione com isso. Cai fora de tudo isso aí. Isso aí só vai destruir a sua vida física, inclusive. Preserve a sua saúde mental. Tá vendo como não é só, vou orar, vou ter uma vida cristã só orando, vou ao culto, né? Que nem o camarada chegou aqui. Você vai ao culto hoje? É impressionante como pessoas religiosas pensam. Elas não perguntam se você está bem. Você encontrou com gente assim? Ela não pergunta como é que você está, interessado realmente como você está. Ela pergunta assim, você não foi no culto ontem, hein? Por quê? Você vai no culto amanhã? Você vai no culto hoje? Por que você não está indo? Ela não quer saber como é que você está. Se afaste desse tipo de gente. Porque não são pessoas que vão construir. Imagine só que você... Olha, imagine só. Eu vou dar um exemplo aqui bem fácil para você identificar o tipo de pessoa para você caminhar. Imagine que você está construindo uma casa. Uma casa de verdade. Então a pergunta que você faz é o seguinte: essa pessoa que eu vou me relacionar, amizade, familiar, relacionamento amoroso, ela está ou vai me ajudar a construir essa casa? Se a resposta for não, acabou, já eliminou. Cai fora. Porque ela vai atrasar você na construção da casa. Se a resposta for sim, não parou por aí. Ok? Então ela vai ajudar você. Ok, ela vai ajudar você a construir a casa. Tá bom. A segunda pergunta então. Passou no primeiro teste. Segunda pergunta é: o que ela está construindo para eu ajudá-la? Se ela não estiver construindo nada, cai fora. Por quê? Porque depois ela vai falar assim, olha, tá vendo? Eu tô aqui ajudando você a construir, eu tô aqui fazendo por você, isso aqui é meu também. E pronto, vai brigar por aquilo que ela tá ajudando você. Porque ela não tem nada sendo construída. Olha, eu demorei anos para entender isso. Se relacione com pessoas que querem ajudar você a construir e elas também querem ou estão construindo. Quem constrói, entende quem constrói. Quem sonha, entende quem sonha. Quem luta, entende quem luta. Quem vive com Deus, entende quem vive com Deus. Entendeu o recado? Ô Fernando, minha ex-sogra vive me cobrando isso. Ex-sogra, é terrível um negócio desse. Que eu tô longe de Deus porque não tô frequentando. Ei, rapaz, sogra. Meu Deus do céu. Às vezes ter sogra já não é muito bom, né? Imagine ex, né? Tô brincando, as sogras que estão aqui, tô brincando, tá? É uma brincadeira, tá bom? Ai, ai, ai. Mas tem sogras que se portam como mãe e
Tem gente que não merece a sogra que tem, é verdade. Tem gente que não merece, verdade, né? Tem mulheres e homens aí, sogras e sogros, que são fantásticos, espetaculares. E tem gente que não merece a sogra e o sogro que tem, né? Enfim. Santos, se um dia você perder a esperança, vá procurá-lo no fundo dos olhos de uma criança. Não pode ser que estejamos aqui para não poder ser. Ficou bonito isso, Santos. Um abraço, obrigado por enviar a mensagem. A Sheila falando, eu sou uma boa sogra. Maravilha, eu acredito, Sheila. Tem muitas boas sogras. A minha mãe também é uma boa sogra. Foi e é uma boa sogra. Foi no meu caso e é ainda no caso do meu irmão, no caso da mulher dele. Olha lá, o Fernando falando que essa é uma excelente, né? Sempre ficou do meu lado, ó. Foi uma excelente sogra aí, ó. Que bom, que bom. Muito bom, muito bom. Bom, acho que vocês entenderam aqui, brincadeiras à parte, vocês entenderam aqui a reflexão que eu tive para vocês hoje, correto? Nós precisamos entender os tipos de pessoas que nós devemos nos afastar. Consequentemente, a gente já sabe o tipo de pessoa que a gente deve se aproximar. E eu te dei uma orientação aqui, olha, espetacular, que é esse exemplo da casa. Pessoa que você deve realmente conviver é pessoas que querem te ajudar a construir e estão construindo algo também. Pare e pense nisso. Maravilha?